Saca Thanos? Thanos, aquele cara lá dos Vingadores lá que destruiu metade do universo. Pois é. O que tem a ver Thanos, né, com Hitler? E tem alguma coisa, né, muito interessante aí na filosofia de Thanos, na filosofia de Hitler, né? Que no caso Thanos até tem uma certa lógica, que ele fala sobre a questão da escassez, né, dos recursos do universo, que é uma paródia basicamente com relação à Terra, né, com a escassez dos recursos e Perepondor. Né, Hitler é, ele tinha aí também um pensamento relacionado à questão da redução, né, da massa do pessoal do povo judeu, que de uma certa forma essa galera interferia na vida deles enquanto criança, porque era uma galera que tinha muita grana na época, né? E Hitler vivia na miséria, nasceu num espaço de miséria, e isso meio que surtou a cabeça de Hitler e não aceitava muito bem aquela sociedade paralela ali. E quando ascendeu ao poder, era austríaco, quando ele ascendeu para o exército alemão, ele ascendeu com essa proposta e o cara foi, né, e conseguiu aí apoio da maioria e bombou, matou milhões de judeus, né? E o mundo ojeriza essa atitude de Hitler, né, não aceita esse comportamento, né? E o genocídio, né, é uma coisa que é totalmente repudiado na nossa sociedade. Só que a história ela sempre se repete. Só que ela se repete com novas ferramentas, novas tecnologias, com novas estratégias, né? Ou seja, você acaba conseguindo atingir o mesmo objetivo com estratégias diferentes, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do genocídio. Vou tentar ser bem rápido para não ficar um vídeo longo, né? E o que acontece? Nós estamos vivendo hoje um momento muito ruim, que é esse momento do coronavírus, né? Onde um, uma grande parte da população mundial está sendo afetada por isso, né? Hoje a gente tem que trabalhar o isolamento social para evitar que isso propague de uma forma exponencial, sem controle, mas basicamente não se existe controle, não está vendo, não estão conseguindo ter controle sobre isso. E nós temos aí um contrapé, uma situação que impede muito com que haja um controle eficaz do coronavírus, que é a questão financeira, ou seja, a questão do isolamento social, ele vai de encontro, né, ele vai na contramão do mercado, né? O cara se isola e automaticamente o mercado para, né? E aí a gente entra no enigma da esfinge, né? O que fazer, né? Porque a esfinge te faz uma pergunta: o que fazer? Qual é a resposta para isso, né? E aí o que acontece? Nós temos essa situação acontecendo, onde não se sabe exatamente qual a posição tomar com relação a ela. Vamos trabalhar, aí morre, né? Pega o coronavírus, morre. Não, vamos ficar em casa, morre de fome, né? E aí o governo fala uma coisa, a oposição fala outra, né? E a coisa fica uma bagunça que ninguém sabe exatamente o que acontece. Bom, o fato é o seguinte: nós vamos esquecer a questão, não esquecer de largar mais o coronavírus e vamos tentar analisar isso de uma forma bastante prática, né? É, Nós temos aí hoje uma população de pessoas idosas, né? E que nós vemos algumas celebridades falar: não, só vai morrer velhinho, só vão morrer velhinhos e pessoas que já têm problemas recorrentes, né? Então, assim, ou seja, essas pessoas, na verdade, pelo ponto de vista dessas celebridades, não, podem ter que morrer mesmo, né? Assim, não pensar que é algo, pela fala, a coisa vai mais ou menos assim: não, a galera tem que morrer mesmo, meio esquisito isso. Mas tudo bem, esse é o pensamento de cada um, né? Isso é um pensamento que não é de um, de dois, são várias pessoas pensando a esse respeito. Por outro lado, também nós temos o Estado, né? Que o Estado ele tem uma responsabilidade, né?
fiscal, ele tem uma responsabilidade financeira com uma série de pessoas que estão seguradas ao Estado. Essas pessoas não trazem nenhum lucro, né? Aqueles que não estão segurados, eles dependem do suporte do Estado para atender questões de saúde enfim, o Estado ele acaba tendo uma despesa muito grande, né, com essas pessoas, né? E aí você fica observando isso com muita cautela, muito cuidado, porque existe uma conveniência de que a população brasileira seja reduzida. Para o Estado seria interessante, né? Que essa população, essa periferia, essa gordura, né, essa rebarba, essa pelanca, né, que no caso essa população, a parte dessa população é considerada uma pelanca, ela é um sobrepeso, ela poderia morrer, porque para o Estado seria interessante, ele não teria obrigações mais com essas pessoas e só ficariam vivas aquelas pessoas que contribuem, que é o que o Estado quer. Que você continue contribuindo indefinidamente, sem a necessidade. Seria sensacional para o Estado, né? Essa contribuição indefinida, sem a necessidade de se preocupar com te retornar com a sua aposentadoria. Né? As pessoas que hoje têm direito à aposentadoria ficarem com seus direitos brecados ou morrerem, morram. As pessoas morrem e o Estado ele perde essa pelanca, né? E vai viver só agora, daqui para frente, né? Sem a preocupação de ser responsável por aquilo que ele deveria estar responsável, né? E ele segue aí com uma situação financeira positivíssima. Por quê? Porque as pessoas que vão ficar vivas não vão perder tanto do Estado. Elas vão simplesmente contribuir com o Estado. A aposentadoria vai ficar a perder de vista, né? Porque os projetos aí já estão migrando nesse sentido, né? A diminuição, a população vai diminuir muito, né? Por conta dessa situação. O sistema de saúde ele vai desafogar, né? E eu acho que né, com essa proposta, já vindo com a questão da falta da educação, né? Porque se o cara não se educa, o cara não se enquadra no mercado de trabalho. Se o cara não se enquadra no mercado de trabalho, que está encolhendo muito, o cara vai ficar à margem, vai ficar à periferia, vai ficar na periferia. Não vai conseguir ser atendido pela saúde, né? Vai ficar doente, não vai ter uma boa alimentação porque não ganha bem, vai morrer, né? Ou seja, isso aí, de uma certa forma, eu consigo, volto a Thanos e a Hitler. Não tem como você não ver que existe um projeto genocida, né? Existe um projeto genocida acontecendo na nossa sociedade, vamos dizer, talvez no Estado brasileiro, e que não é possível que uma pessoa que tem uma baixa formação, que no caso eu tenho o nível superior e alguma coisa a mais, né? Mas eu não sou uma pessoa que não posso me considerar um acadêmico. Como que eu posso chegar hoje e observar esse desenrolar da situação que está por vir, né? Porque é o que está por vir, não existe a proposta de um crescimento econômico para o país, né? O Estado, na verdade, nesse momento do coronavírus, era ele que deveria dar o subsídio, porque o Estado ele tem que ser intervento, ele não é um Estado mínimo, ele tem que intervir mesmo, a proposta, o papel do Estado, o Estado nasce para dar esse suporte à população no momento de crise, para gerenciar para a maioria, para todos, para o bem de todos, e o bem de todos é justamente no momento em que todos não têm poder de fazer nada. O Estado está aí para justamente nesse momento intervir e dar soluções, né? E o que acontece? Então, eu olho para isso e vejo com muita desconfiança, né, que existe por debaixo do pano das empresas, de grandes empresas, grandes grupos, né, eu não vou dizer que são todos, mas existe um interesse, mas você de vez em quando vê alguém, um ou outro, dar uma entrevista que coincide com que a gente está, vai morrer velhinho só, né? A gente precisa da economia. O que é essas pessoas que já estão doentes? Vão morrer mesmo, vai morrer algumas. É estranho, porque essas pessoas também, elas têm CPF, têm CNPJ, elas têm família, elas têm pessoas que amam, né? Tem pessoas que têm relações, né? São pessoas queridas, são pobres, mas elas têm simetricamente a mesma coisa que os ricos têm, só
como o que vale é o Estado, né? O que está valendo hoje é o Estado, só questão financeira. Então, aí eu vejo Thanos e vejo Hitler, só que numa nova roupagem, né? Eles estão numa roupagem digital, numa roupagem mais futurista do que a Marvel está propondo, do que o Hitler pensava naquela época. É um projeto bastante estratégico para o futuro de bloquear as reservas para o povo, para a periferia, para o pessoal que não tem acesso aos benefícios, e o povo não está vendo, o povo está indo, né, em direção a esse abismo, né, e fomentando, ajudando com que o Estado se desafogue, o Estado deixe de assumir suas responsabilidades, o Estado deixe de dar seguridade social, que é o papel do Estado, que o Estado se torne outra coisa, né, que não para que foi criado. Isso é só um comentário, né? Eu achei que tinha que falar sobre isso, já estou alguns dias para falar sobre isso, e isso aí. Se você puder, comenta aí, fala alguma coisa. Pode pode discordar, eu acho que é legal, né, a gente reconstruir as ideias. Valeu.